Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem? Aqui é a professora Cáritas, do Colégio CPMG Pastor José Antero Ribeiro, e estou aqui para estar realizando com vocês as correções das atividades propostas na aula anterior. Na aula passada, a gente trabalhou, eu enviei em arquivo para vocês sobre os coeficientes de uma função de primeiro grau, os coeficientes angular e coeficientes linear, e enviei juntamente uma lista de atividades para que vocês pudessem estar realizando. Além do arquivo em PDF que eu enviei, com as definições, enviei também um vídeo para que vocês assistissem e pudessem desenvolver as atividades com maior facilidade. Espero que vocês todos tenham realizado a atividade e compreendido o conteúdo, porque é muito importante que a gente saiba trabalhar e identificar esses coeficientes em um plano cartesiano ou em um gráfico. Então, vamos às atividades propostas. Na questão número 1, está dito assim: os pesquisadores verificaram que numa determinada região, quando a pressão de um gás é de 6 atm, o volume é de 32 centímetros cúbicos. E quando a pressão é de 8 atm, o volume é de 20 centímetros cúbicos. A taxa média de redução do volume é representada pela declividade da reta, que passa pelos pontos ponto 1, 6 e 32 e ponto 2, 8 e 30, 8 e 20, ilustrada aqui no gráfico abaixo. Quando eu estou me referindo, olha, nesse caso, a declividade é igual a... Quando eu me refiro à declividade do gráfico, eu estou me referindo à inclinação desse gráfico que está diretamente ligado ao coeficiente angular. Lembram que a nossa função de primeiro grau, ela tem o formato y igual a x mais b. Quem é o coeficiente angular? Quem está acompanhando a variável x, Então, a declividade, a inclinação desse gráfico está ligado a esse valor que acompanha a variável x. Então, para calcular a declividade, existe uma formulazinha. Para mim calcular o coeficiente angular, eu vou calcular de y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ou seja, vai ser a variação que temos aqui, Aqui temos o x1, x2. Então, 8 menos 6 e de y2 até y1, ou seja, y2 menos y1. Então, vamos lá. Vamos fazer o cálculo. Quem é y2 aqui no nosso gráfico? Olha, eu chamei de y2 porque eu tenho aqui os pontos 6 e 32 e os pontos 8 e 20. Eu vou chamar aqui de x1 e o 8 de x2. Aqui eu vou chamar de y1 e aqui de y2. Substituindo, então, aqui na formulazinha, y2, 20. Menos y1, 32. Tudo isso sobre a variação agora no eixo x. x2, 8. Menos o x1, que é 6. Então, a minha declividade, o meu coeficiente angular, vai ser igual 20 menos 32, menos 12. 8 menos 6, 2. E 12 dividido por 2, 6. Então, o valor do meu A é menos 6. Então, o coeficiente angular é menos 6. Então, qual a alternativa? Letra A, Então, a gente vai marcar aqui a letrinha A. Muito bem. Então, essa foi a atividade número 1. Vamos para a próxima. Um calolímetro constituído por um recipiente isolante térmico ao qual estão acoplados um termômetro e um resistor elétrico, num experimento em que a potência dissipada pelo resistor permitiu construir um gráfico da temperatura T em função do tempo T, como mostra aqui na figura.
A taxa de aumento da temperatura T em graus Celsius é representada pela inclinação da reta que passa pelos pontos 560, ó, coloquei aqui no eixo das abscissas o tempo, em segundos, 500, né? E aqui a temperatura no eixo Y, em graus Celsius. Então, quando é 500, a minha imagem no gráfico é 60. Depois, o segundo ponto, quando é 1000, a minha imagem é 80, como mostra, né, aqui no gráfico. Nesse caso, a inclinação da reta é igual a... Então, novamente, eu estou me referindo ao coeficiente angular, né? A quem está acompanhando a variável lá na minha função de primeiro grau. Então, aqui eu tenho os dois pontos, né? 560, o outro 1000. E o segundo ponto, 80 lá no Y. Então, eu vou chamar de x1 o ponto 500, x2 o ponto 1000, y1 o ponto 60, y2 o ponto 80. Então, eu quero descobrir a variação aqui, ó, entre 500 até 1000 e de 60 até 80, tá bom? Então, substituindo os valores aqui, y2, 80. y2, 80. Y1, 60. X2, 1000. Menos x1, que é 500. Isso vai ser igual. 80 menos 60, 20. E 1000 menos 500, 500. Dá para simplificar aqui, né? Então, 2 dividido por 50, que vai dar 0,04. Então, a opção na nossa questão vai ser a letra D, né? Letra D, 0,04. Então, o meu coeficiente angular aqui, quem acompanha a variável x, tem o valor de 0,04. Questão 3. A reta de equação 2y mais x igual a 0 é paralela ao eixo 0x? É paralela ao eixo 0y? Tem coeficiente angular menos meio? Tem coeficiente angular meio? Tem coeficiente angular 2? Como vamos fazer essa atividade? Olha, me deu aqui uma equação, 2y mais x igual a 0. Se eu isolo uma das variáveis, vou isolar aqui o y. 2y vai ser igual a menos x. Então, y igual a menos x sobre 2. Então, olha só, aqui não aparece, mas quem acompanha a variável x? 1, né? 1 meio, no caso aqui, ó. Então, quem é o meu coeficiente angular aqui? Menos meio, né? Então, a resposta para minha questão, letra C, tem coeficiente angular menos meio. Prontinho, número 3 resolvida. Próxima questão, vamos para a número 4. A questão número 4. Uma reta R de equação y igual a x mais b tem seu gráfico ilustrado aqui abaixo. Aqui eu estou querendo saber quem são os valores dos meus coeficientes angular, que é o A, e linear, que é o B. Então, os valores de A e de B. Vamos lá, então. Então, vamos à resolução. Olhando ao gráfico, olha, a gente sabe que o coeficiente angular tem a ver com a declividade, tem uma formulazinha para a gente calcular. E sobre o coeficiente B? Sobre ele, a gente sabe que é onde o gráfico corta o eixo Y. E aonde está cortando o eixo Y aqui, ó? No menos 2. Então, o B eu já sei quem é. É o menos 2.
Então, vamos ali, ó. Então, B eu já descobri, vale menos 2. Preciso descobrir agora o coeficiente angular. Vou usar a formulazinha, né? E aqui eu já identifiquei os pontos também, porque no gráfico dá pra gente observar. Olha, quando o meu x é menos 2, quem é o meu y? 0, certo? Se eu tô marcando o ponto em cima do menos 2, significa que ele é a raiz. E para ele ser a raiz, meu y é igual a quanto? 0. Agora aqui, ó. Quando meu y é menos 2, quanto é o meu x? 0, olha, tô ligando os pontos, ó, do 0 até o menos 2. Então, sei quem são os pontos. Quem são os pontos? Menos 2 e 0, 0 e menos 2. Tá aqui os pontos. Aqui seria o meu x1, y1. Aqui o meu x2, y2. Substituindo, então, y2 menos 2, menos 2, y1. Y1 é 0, então menos 0, sobre, agora x2, 0, menos y2, desculpa, x2 menos 2. Ó, tem que ter atenção aqui com o sinal, tá? Menos da fórmula, menos do menos 2, ok? Então, continuando. Então, menos 2 menos 0, menos 2. 0 menos menos 2. Ó, joguinho de sinal. Sinais iguais, mais. Então, vai ficar positivo. 2. 2 dividido por 2. 1. Menos com mais. Menos. Então, o meu coeficiente angular aqui, o meu A, vale menos 1. Né? Então, quanto vale o meu A? Menos 1. Então, de acordo com as alternativas, A vale menos 1 e o B vale menos 2, alternativa B. Questão número 5 da prova Brasil. Um engenheiro quer construir uma estrada de ferro entre os pontos de coordenadas 2 e 3, 4 e 7. Devendo a trajetória da estrada ser retilínea, qual é a equação da reta que representa essa estrada de ferro? Então, aqui temos algumas opções, vamos ver qual delas é verdadeira. Então, eu quero saber qual é a equação da reta, sabendo que uma equação de reta de função de primeiro grau, ela tem o formato y igual a x mais b, lembram, né? E me deram em alguns pontos de coordenadas, que é o ponto 2 e 3, 4 e 7, onde eu vou chamar aqui de x1, y1, x2, y2. A equação da reta, para a gente calcular o coeficiente angular, a gente vai usar a formulazinha, né? Que é a variação de y2 até y1 e de x2 até x1. Para calcular essa variação, é y2 menos y1, x2 menos x1. Então, vamos substituir os valores que a gente tem aqui nos pontos de coordenadas que me deu. Quem é o y2? 7. Quem é o y1? 3. x2, 4. y2, x1 menos 2. Então, 7 menos 3, 4. 4 menos 2, 2. 4 dividido por 2, 2. Então, o coeficiente angular, o meu A aqui, é igual a 2. Mas, para mim ter a equação, eu ainda preciso conhecer o meu coeficiente B. Como eu faço isso? Olha, a formulazinha para calcular a equação da reta de função de primeiro grau, y igual a x mais b. Então, vamos usar ela. E vamos usar um dos pontos de coordenada.
Olha, vamos pegar então aqui y igual a ax mais b. Eu vou usar um dos pontos para substituir aqui nessa equaçãozinha. Tá? Eu vou usar o ponto aqui, ó, 2 e 3, para substituir aqui na equação. Quando o meu x é 2, o meu y é 3. Então, vamos aqui. Então, meu y vale quanto? 3. E o meu x, quando o y é 3, vale 2. Então, esse x vale 2. E quanto vale o a? Lembram que a gente acabou de calcular? Vale 2. Então, substitui. Como aqui tá multiplicando, ó, vamos multiplicar, tá? Mais b. Pronto, ficou fácil de achar o valor de b. 3 é igual. 2 vezes 2, 4 mais b. 3 menos 4 é igual a b. Passei o 4 para o outro membro. 3 menos 4, menos 1. Então, b é igual a quanto? Menos 1. Então, eu já conheço o meu coeficiente angular, que é o a, e o meu coeficiente linear, que é o b. Se a fórmula é dada por y igual a x mais b, vamos montar então a minha função? A minha função ela vai ser igual a y igual o a vale 2, então x menos 1, que é o valor do meu b. Então, tá aqui a minha lei de formação. Qual é a alternativa, então, na questão número 5? Y igual a 2x menos 1. Letra C. Vamos marcar o x na letra C. Então, na questão número 6, também está me pedindo qual a equação da reta que contém os pontos 3, 5, 4 e menos 2. Então, é praticamente igual, né? É igual à atividade número 5 que a gente acabou de fazer. Então, tem aqui os pontos 3 e 5 de coordenadas 3 e 5, 4 e menos 2. O que eu quero? A equação da reta, que eu sei que é uma função de primeiro grau, né, que é dada pela lei de formação y igual a x mais b. Vamos começar procurando aqui, então, calculando o valor do coeficiente angular, que é o valor do a, da letrinha que acompanha o x aqui. Então, vamos chamar aqui o x3, o 3 de x1, o 5 de y1, o 4 de x2 e o 2 de y2. Só substituir os valores agora. y2 menos 2, menos y1, 5, x2, 4 e x1, 3. Então, temos aí menos 2, menos 5, 4, menos 3, que vai dar menos 7, 4 menos 3, 1. Menos 7 dividido por 1, menos 7. Então, qual o valor do meu coeficiente angular? Menos 7. Mas eu ainda preciso saber o valor do meu coeficiente linear. Para isso, eu vou substituir na minha lei de formação. Y igual a x mais b. Y igual a ax mais b. Vou escolher um dos pontos, vou pegar o ponto 3 e 5. Pode ser o 4 menos 2? Pode. Vou pegar o 3 e o 5, tá? Então, quando x é 3, y é 5. Então, o y vale 5 e o x vale 3. Então, y vale 5 e igual. E o coeficiente angular vale menos 7. A gente acabou de encontrar. Menos 7, que multiplica 5, soma com o b. Então, 5 vai ser igual a 7 vezes 5, menos 35 mais b. 5 mais... Desculpa, gente, a gente fez errado aqui, ó. Aqui é o y, mas o meu x é 3.
né? Então, vamos corrigir aqui. Então, continuando. 7 vezes 3, menos 21, mais B. Passando o 21 para o outro membro, mais 21, que é igual a B. 21 mais 5, 26, que é igual a B. Achei o coeficiente linear. Então, agora é só substituir na lei de formação. Então, qual que é a minha equação da reta? Y igual menos 7x mais 26. Prontinho, terminou aqui a nossa atividade. A gente vai marcar a alternativa menos 7x mais 26, letra A. Questão número 7, do supletivo de 2010. A equação da reta que passa pelos pontos de coordenadas 2, 2/5, 11/2 e menos 1. Então, a gente também quer a equação da reta e a gente vai utilizar esses pontos de coordenadas. Para isso, eu tenho que calcular, então, o meu coeficiente angular e o meu coeficiente linear. Porque quem que eu quero? Eu quero a equação da reta, que é dada pela fórmula y igual a ax mais b. Então, eu preciso descobrir o valor de A e o valor de B. Então, se eu tenho aqui os pontos de coordenadas, vamos calcular, então, o coeficiente angular primeiro. O coeficiente angular é dado por y2 menos y1 sobre x2 menos x1. y2 é dado por menos 1. E y1 é dado por 2/5, né? Então, menos 2/5. Tudo isso sobre x2. x2, 11/2, menos x1, 2. Isso vai ser igual. Agora, aqui, a gente tem que tirar um mínimo. Olha, porque aqui, ó, tem um embaixo e aqui também tem um embaixo, certo? Então, vamos tirar um mínimo aqui de 1 e 5. O mínimo de 1 e 5 é 5. 5 dividido por 1, 5 vezes 1, como 1 é negativo, menos 5. 5 dividido por 5, 1 vezes 2, 2. Agora embaixo, vamos tirar o mínimo de 2 e 1. O mínimo entre 2 e 1 é 2. 2 dividido por 2, 1 vezes 11, 11. 2 dividido por 1, 2 vezes 2, 4. Então, isso vai ser igual. Menos 5 menos 2, menos 7/5. 11 menos 4, 7/2. Temos aqui uma divisão de frações. Divisão de frações, como que a gente faz? Ó, conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vamos lá, menos y é igual menos 7/5 vezes 2/7. 7 vezes 2, na multiplicação, multiplicamos numerador com numerador, denominador com denominador. 7 vezes 2, 14, então menos 14. 5 vezes 7, 35. Dá pra gente simplificar, não dá? Dá pra gente simplificar aqui por 7, ó. Vamos dividir por 7 o numerador e o denominador. Então, meu coeficiente angular vai ser igual a 14 dividido por 7, 2, e 35 dividido por 7, 5. Então, meu coeficiente angular é menos 2/5. Precisamos ainda identificar o meu coeficiente linear.
ar, que é o valor do B. Para mim calcular o valor do B, eu vou usar a lei de formação, que é o y igual a ax mais b. E vou utilizar um dos pontos lá de coordenadas. Eu vou usar o ponto 2 e 2/5, tá? Então, quando o x for 2, y 2/5. Substituindo os valores lá, então. Então, quando o meu x for 2, lá eu vi que é 2/5 o y. Então, y 2/5 vai ser igual. O x vale 2. Então, substitui o x2 e o meu coeficiente angular vale menos 2/5. Então, ó, vamos colocar o valor do A, que é menos 2/5, vezes o valor do x, que é 2, mais B. Então, vamos continuar aqui, resolver primeiro aqui a multiplicação. 2/5 vai ser igual, ó, multiplicação, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 2, 4, negativo, né? Menos com mais, menos. 5 vezes 1, 5, mais B. Então, 2/5 igual a menos 4/5 mais B. Vamos passar esse 4/5 para o primeiro membro? 2/5, trocando sinal, né? Mudou de membro, muda de sinal. Mais 4/5 igual a B. Como meu denominador tem mesmo valor, são iguais, o que eu faço? Somo os numeradores. 4 mais 2, 6. 6/5. Repete o denominador. Igual a B. Achei o meu coeficiente linear. Encontrei o valor de B. Mas eu quero o quê? A equação da reta. Então, a minha equação da reta é do formato y igual a ax mais b, não é? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos substituir, né, aqui, ó. Então, meu y vai ser igual valorzinho de a, que eu encontrei lá em cima, menos 2/5. Está acompanhando o x. Mais o valor do b, 6/5. Como aqui temos, ó, frações, vamos igualar aqui, ó. Embaixo do y, a gente vai colocar 1 e tirar o mínimo aqui. Ou, para estar igualando, para ficar mais fácil, eu posso simplesmente multiplicar essa fração por um número que me dê denominadores iguais a 5. E poderia ser multiplicado por quanto? Por 5. Quando eu multiplico aqui, eu multiplico no numerador também, tá? Então, vezes 5 vezes 5. Y vezes 5, 5y. 5 vezes 1, 5. Igual menos 2/5 de x mais 6/5. Como temos aqui, ó, uma igualdade, eu posso cancelar os denominadores, né? Então, 5y é igual a menos 2x mais 6. Trazendo aqui, ó, o 2x negativo para o primeiro membro, eu vou poder trocar o sinal. Então, vai ficar 2x mais 5y igual a 6. Encontramos aqui a equação da reta, que é a alternativa A. 2x mais 5y igual a 6. Nem se encerrou aqui a nossa atividade. Espero que tenha sido uma aula proveitosa, que vocês realmente tenham entendido, né, o conteúdo e saibam agora sim identificar os coeficientes angulares e lineares e também achar a equação da reta, tá? Bons estudos para vocês e tchau!